Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, agradecendo por esta oportunidade que temos de nos reunirmos, para que através da doutrina dos Espíritos aprendermos a verdadeira realidade da vida. Que aqui nesse encontro fraterno, de estudo, nós possamos então, cada vez mais, aprender e ter o discernimento da realidade do Espírito. Então, burilando em nós as ilusões que tanto atrasam a evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe, que os mentores espirituais nos assistam e que nosso encontro, o nosso estudo seja realizado com muita alegria e paz no coração. Então, com esses pensamentos e com essas rogativas, nós damos por aberto o encontro da manhã deste domingo. Que assim seja. O pessoal que está online ouviu bem? Sim, eu ouvi. Vocês aí estão ouvindo bem o que eles falam de lá também? Sim. Sim. Então estão todos ouvindo todos. Então vamos lá para o nosso estudo. Vamos pedir ao nosso irmão Portalete a leitura. Podemos? Melhoramentos ou melhorias. É o penúltimo parágrafo da introdução. Importantes alterações. É diferente, né? Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira, acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse. Os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles, porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. São poucos esses artigos, porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. A não ser assim, houvéramos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas, porque se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim que colimamos. O acolhimento dado à primeira edição, posto que imperfeita, faz-nos esperar que a presente não encontre menos receptividade. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos, que ficariam em duplicata, entre outros, o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário o que não se ajustava bem no quadro desta obra, substituindo vantajosamente o que foi supresso por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo e tencionamos publicá-lo mais tarde, em separado, sob o formato de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Conservamos, nesta edição, apenas as palavras novas ou especiais, pertinentes aos assuntos
de que nos ocupamos. Então, aqui terminamos a introdução, a leitura da introdução. Essa leitura de hoje se refere à continuação do que a gente estava vendo, que ele está dando explicação aqui, Kardec, que lançou o Livro dos Espíritos como nós temos em mãos hoje, mas foi a continuação. Antes saiu uma publicação reduzida como um pequeno manual, e aqui daí deixou de lado para lançar o Livro dos Médiuns mais completo. E daí que vem essa leitura, que eu peço para quem quiser comentar da leitura, todos nós, independente dos presenciais ou remotos, todos estão participando do estudo. Nenhuma dúvida, nenhuma observação? Eu só tenho uma observação. Ele fala aqui que a obra foi revista, né? O que quer dizer que talvez, em algum outro momento, inclusive essa possa ser revista também, para trazer outras informações que atualmente nós não temos. Olha, essa aqui é uma obra básica que nós temos. Então, esse aí foi o que Kardec reviu lá no início, há 162 anos atrás que aconteceu isso. Então, hoje até pode vir alguma revelação, hoje nada foge ainda do que nós temos aqui, dificilmente essa obra vai ser substituída, mas com outra evolução nós vamos tendo conhecimento, nós não conseguimos ainda nem compreendê-la direito nesses 162 anos. Então, mas conhecimentos novos conforme a nossa evolução a gente pode ter, mas esta aqui ser refeita é muito difícil. Mais alguma observação? Eu acho que conforme a gente vai avançando no conhecimento, né, pode haver algum melhoramento, né, no avanço da compreensão da doutrina, porque a questão da mediunidade ela é muito complexa, né? E já ter claro que a gente tem a compreensão e grandes avanços, digamos assim, nessa área da compreensão, né, das obras básicas, foi através do livro do André Luiz, né, que veio trazer novidade para nós, como é que é a realidade do mundo espiritual. E a gente vê aqui nas interpretações que são bem diferentes, né, uma edição da outra, né. E mesmo que a própria nossa língua, né, novas palavras surgem, enfim, aí pode ser que aconteça, né, de alguma forma. E uma coisa importante também que ficou no finalzinho do estudo de domingo passado foi que essa obra ela veio após o Livro dos Espíritos, que então é o básico do básico ao Livro dos Espíritos, que até para boa compreensão do Livro dos Médiuns, interessante que se estude antes o Livro dos Espíritos. Então esse aí era o finalzinho, até não ficou bem, a gente não adentrou muito nesse assunto no domingo passado, mas daí agora eu lembrei de retornar a esse ponto, porque ele é muito importante. Então, porque tem muita coisa que trata aqui que já depende desse conhecimento anterior, né? Olha, apareceu duas gatas na tela ali, ó. A Nima, ela não gosta que eu olhe o telefone. Ela veio e tapa meu rosto e dá tapa no telefone para mim não ficar no telefone. Então, vamos passar agora para o capítulo 1. Há espíritos. Walter Portalete, continua para nós na leitura, por favor. Há espíritos? A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação,
e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam. Sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião, os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia de que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática e, no espiritismo, a demonstração positiva. Abstraiamos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. Desde que... Até eu acho que já dá para esse primeiro item aí já o comentário. Daí, há espíritos? É a pergunta. Daí, Lúcio, há espíritos? Eu estou aqui me quebrando o OBS, acho que não vou conseguir lidar com o OBS. Mas quanto à pergunta se há espíritos, deixa eu voltar lá na introdução. Assim, ó, aqueles que tiverem dentro e tiverem diferente um pouco a redação do que está sendo lido, porque todos nós estamos com traduções do francês do original do Kardec, então conforme a tradução ele traz uma redação diferente, mas todos dizem a mesma coisa. Para nós já não há dúvidas de que há espíritos, né? Nós já temos essa compreensão de que há espíritos. Eu acho que é mais difícil para quem não acredita, né, na continuidade da vida, né, na reencarnação. Aí é mais difícil de entender, a gente muitas vezes não consegue nem dialogar com quem não tem essa compreensão, né? E principalmente para quem vê os espíritos, né? Aí não tem dúvida. Eu gosto dessa analogia que ele faz com a história. Quando você lê um romance, um pouco da história, você está lendo perspectiva. Tá? Por exemplo, se você lê um romance sobre Dom Pedro I, a cavalo, proclamando a independência, tu cria toda uma expectativa em torno daquele romance. Agora, quando você vai estudar a história, você percebe, opa, não era bem assim, é coisa mais profunda, tem todos os... Você alarga o conhecimento. E nessa questão da doutrina dos espíritos, também, né? Porque quando a gente é criança, principalmente no interior, as histórias, chegar ao ponto da assombração. Né? Deus existe? Existe. Tá? E o que tem demais? Tem os fantasmas, tem a assombração, que paravam por ali. Pluralidade das existências não adentrava, a imortalidade da alma, dos mundos habitados. Então paravam no segundo quesito. Deus existe e, opa, e tem fantasma, tem assombração, e fica por aí. Não quero mais saber. Se tem assombração e fantasma, não quero mais saber. E analisando um pouco mais céu, inferno, purgatório e acabou. Morreu, tchau. Muito, né? E muitas pessoas também hoje ainda não conhecem a fundo a doutrina espírita e ainda tem aquela ideia
errada sobre espíritos, né? É bem o que diz ali. Acham que é aquela coisa de filmes, fantasmas e assombrações, né? Não aceitam ainda que há espíritos, mas a gente, como já estudou há um tempinho, sabe que há espíritos, né? Que são nossos. Isso. E outra coisa, não pode acontecer semelhante para quem pegar uma obra espírita hoje, mas sim pegar um romance desse que tem por aí. E também tem muitos ditos espíritas que são muito duvidosos também, só aparecem na capa ali, que é por espírito tado também de criar também uma ilusão, porque sem a base do conhecimento, só apenas um livro daqueles ali que aparece uma história, um romance, então de ter uma ideia bem singela e achar que tudo aquilo ali é o que acontece só conforme está ali naquele livro, né? Naquele romance. Exato. Tem muita gente que diz que eu só acredito vendo. O irmão José falava isso aqui. Tem muita gente que diz eu só acredito na doutrina se aparecer o Espírito. Daí acontece duas coisas, ou desencara de susto, ou sai correndo porta fora. São Tomé, né? A respeito desse tema, nós observamos que a dúvida principal é quanto à existência dos espíritos para quem está fora. E eu vejo relativa à dúvida, inclusive, quem está dentro do movimento espírita que não aprofundou ainda as suas reflexões. E Kardec começa fazendo essa análise. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Eu estou analisando uma obra que fala das esferas espirituais, embasada principalmente em 2 ou 3 obras de Chico Xavier. E daí o autor faz a sua análise e as ponderações. E a gente observando aquela obra se dá conta de que quando a gente diz assim, não, o perispírito é o modelador do corpo físico, mas não tem noção da similitude entre o perispírito e o corpo físico, tanto que certos espíritos nem se dão conta que estão desencarnados. E a ideia que a gente tem é que o mundo espiritual é uma coisa bem abstrata, bem diferente da física, só que a pessoa, quando desencarna, quando ela se dá conta do meio em que se encontra, ela nem percebe que é diferente. Tamanha é a similaridade, inclusive certas dependências, até orgânicas. Se nós formos olhar o nosso lar, por exemplo, lá no começo, em que a gente olha um problema de abastecimento ou coisa parecida de alimentação, vai ver que por 30 anos, aliás, houve uma ferrenha disputa entre o governador e aqueles que pretendiam manter costumes alimentares mais vinculados à matéria. Então a diferença não é muito grande, só que as pessoas duvidam porque elas começam a ler romances a respeito das questões espirituais muito fantasiosos. A igreja também vem trazer aquele misticismo de céu, inferno, uma contemplação dos anjos tocando harpa eternamente ou um sofrimento sem fim. E que não se coaduna com a realidade. E isso leva os materialistas a negarem a existência espiritual. E nesse primeiro parágrafo, aliás, no primeiro item, Kardec anota que seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. E esse princípio inteligente ele está vinculado à matéria desde o átomo até o arcanjo. No começo é um princípio inteligente. Quando a pessoa desenvolve o raciocínio, o pensamento contínuo, aí ele já toma a condição de espírito e assume a responsabilidade, inclusive, pelos seus atos. Que até toda essa fase embrionária aí, quando chega lá no vegetal, já começam os instintos, no animal esse instinto é mais avançado. E quando chega no espírito, ele se torna dono de si mesmo, bem dizer. Ele toma consciência da sua existência e passa a agir no meio onde se encontra. Isso tanto no plano espiritual como físico.
são só fases da existência. A gente tem uma ilusão que a vida é física e que a vida espiritual é transitória. Não, eu vou desencarnar, logo eu volto. Não, minha gente, nós somos espíritos para viver como espíritos. Aqui na Terra, em outros planetas onde a gente reencarna, são fases de aprendizados necessários para desenvolver o nosso intelecto. E também para desenvolver a capacidade de resolver problemas e sermos colaboradores na obra do Criador. Porque cada vez que a gente reencarna num planeta, a gente, de certa forma, auxilia a transformação do planeta em certas fases da existência para melhor, e quando a pessoa não entendeu as leis da vida, até pode atrapalhar. Mas isso não é para sempre. Sempre a providência toma meios para que a coisa continue evoluindo. Aqueles que atrapalham acabam sendo afastados se não acompanhar a evolução. Então essa retórica toda aqui, não sei se é o termo exato de retórica, mas expressões que eu uso de palavras, é para que nós compreendamos que a vida espiritual não é diferente da vida física, assim, no geral. Claro que tem suas particularidades que não compete a nós desenvolvermos aqui o raciocínio. Mas se nós não entendermos que há espírito, então essas comunicações perdem o sentido. E esse livro, primeiro, ele busca entender e demonstrar para as pessoas que querem adentrar nesse campo que de fato existem os espíritos. Ele fala aqui como é que ele prossegue? Essa crença é incompatível, ou seja, com as ideias que se passam de forma errada, né? Com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no Espiritismo a sua demonstração teórica e dogmática. E no espiritualismo, né? E no Espiritismo a demonstração positiva. Ou seja, dogmática no espiritualismo é aquela coisa que eu disse, né? Anjos e demônios escolhidos e condenados. E o Espiritismo não, ele vem demonstrar como? Através da manifestação dos próprios Espíritos. E eles deram o pontapé inicial. Porque eles viram que o mundo se perdia nesse dogmatismo, e no materialismo e o espiritualismo, um contrariando o outro, e começaram por manifestações físicas. E aí chamou a atenção das pessoas mais capacitadas para analisar, e perceberam que o mais capacitado era o Hipólito Leon Denisard de Rivail, né? Que depois adotou o nome de Allan Kardec, todos sabemos. E ele trouxe para nós essa obra, que é o Livro dos Médiuns, que é o guia básico para quem quer adentrar nessa esfera das comunicações mediúnicas. E considerando na linha que tu está falando, como a mediunidade sempre existiu, as manifestações existiam até de uma forma meio circense, convidaram o Allan Kardec para participar de uma sessão. Não era do meio. Ele faz toda a indagação, faz todas as ponderações para conseguir chegar nos estudos. E bem por isso o Porto Alegre, as manifestações sempre existiram. E nós vamos olhar a própria Bíblia, que é um apanhado de anotações ao longo do tempo, né? Que formou um livro único. As religiões adotavam a expressão que quem se comunicava era Deus. A gente sabe que hoje não, são espíritos mais ou menos evoluídos, dependendo da necessidade e do gabarito do médium que os recebia. Mas botavam o nome de Deus para ter mais poder de influência e de aceitação. Os que dissessem que eram espíritos, é uma pessoa semelhante a nós, né? Dá pouca importância. Então tem todo esse risco. Então era preciso impor medo. Mas as manifestações sempre existiram. Tem alguns filmes, inclusive séries, como os Vikings, por exemplo. Os Vikings utilizavam muito a faculdade mediúnica, com os fins deles, com o conhecimento deles, cada um com o seu conhecimento e com o seu fim, né? E dentro do povo judeu também era bastante utilizado. Eles chamavam de pitonisa ou outros nomes que não convém aprofundar aqui. Inclusive o próprio Paulo foi defrontado com uma médium
e que dizia estar apaixonada por ele. Ele percebeu que, na verdade, a intenção era prejudicar na sua obra. E ela estava fascinada por uma ideia e por espíritos obsessores. E ele afastou os espíritos. E as pessoas que se beneficiavam dessa média se voltaram com o Paulo, porque perderam uma fonte de informações que interessava para as questões econômicas dele, né? Que seria a faculdade mediúnica da média. Então, se formos olhar, a história está repleta desses fenômenos. Só que as pessoas não entendiam e nem sabiam como fazer esse intercâmbio. E às vezes, em razão disso, se comprometiam até a própria saúde. A gente vê relatos de recentes, não é? Tempo dos nossos avós aí, de médiuns que acabaram cometendo suicídio porque não tinha orientação. Eles se comunicavam à torta direita em qualquer espírito e acabavam entrando num processo de obsessão pela fascinação, que é muito terrível. A pessoa não consegue sair. Ela acredita que só ela detém a verdade e o espírito a convence disso e se afasta de quem quer orientar. E essa obra aqui vai também nos orientar como evitar esse tipo de coisa. Porque quem quiser adentrar num grupo mediúnico, não estou aqui dando medo a ninguém, mas precisa antes se preparar. Porque não é uma brincadeira. Nós já comentamos no último encontro aqui que crianças aqui em Santo Ângelo foram fazer uma experiência e tiveram que ser socorridas. E era uma brincadeira, eles pensavam, mas não é brincadeira. Mesmo o copo, o fenômeno aquele do... Como é que chama aquele... Como é que chama essa brincadeira que chama do copo? Essa do copo que faz. A dança do copo, brincadeira do copo. Você para de entender. As tábuas. Tem outras também, que a gente vê nos filmes. Isso pode despertar a curiosidade das pessoas achar que é uma brincadeira. Não, corre um risco bem grande. Porque vai que tem alguém com faculdade mediúnica no local. Sim. Ela vai ser uma porta de comunicação, o espírito chega, foi convidado, sai se quiser depois. Quando eu tinha acho que uns 16 anos, uma vez me convidaram para fazer esse negócio do copo, eu não quis, não dá bem, porque eu não tinha nem conhecimento, né, sobre o espiritismo. Abre o microfone e pode falar, Silvia. Essa brincadeirinha do copo, ali no Gustavo Pereira, uma vez os alunos fizeram. Nós tínhamos que trabalhar, fazer toda noite no centro, com alguma guria. Ela tinha mediunidade e o espírito encarnou e não queria sair. Aí foi procurado o Renato, aí a gente foi para o centro, trabalhamos quase até madrugada. E foi bem difícil. Isso acontece muito. Agora até parece que diminuiu bastante esse tipo de brincadeira. Passou. Eu acho que agora as pessoas têm mais conhecimento, né? Por isso que então, já não dão mais essas brincadeiras. Vamos prosseguir com a leitura. Manuela, poderia ler para nós o item 2? Posso, mas o meu livro está um pouquinho diferente. Não tem problema. Tá bom. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que separada dele não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que lhe atribui a alegria ou o sofrimento de outro modo, seria um ser inerte. E o mesmo valeria para nós não tê-lo. Isto admitido, a alma vai para alguma parte, em que se torna ela. E aonde vai? É uma pergunta, né? Em que se torna ela e aonde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno, que é aquilo que vocês já tinham comentado aí. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo? Desde que se conhece a redondeza da Terra, o movimento dos astros, que faz com que o que é alto em um momento torna-se baixo em 12 horas.
o infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis. Sigo? Ou Pode continuar. é verdade que por lugares baixos se entendem também as profundezas da Terra, mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos e que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário? Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito. E tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas, ainda uma vez em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas, e, sobretudo, depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos se multiplicou ao infinito, a doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos atovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum. Tudo nos diz, ao contrário, que não se pode de alguma forma, que não pode ser de alguma forma, desculpa. Mas então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras se tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque as apresentam em condições inadmissíveis. Mas dizei, em lugar disso, que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral, e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que, segundo seu grau de depuração, penetram e entreveem as coisas que se apagam diante das almas grosseiras. E todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo, senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis a sua felicidade a um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como outras coisas, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa e a lógica mais rigorosa, o bom senso e uma palavra podem admitir. Ora, essas palavras que povoam o espaço são
precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojados do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são senão as almas. Se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Então aqui foi o nosso item 2. Obrigado, bom teste de fôlego, Manuela. Bom, aqui temos bastante comentário. Quem gostaria de começar a comentar ou alguma dúvida? Eu, como uma iniciante, né, que já me apresentei assim sou, foi falado aqui em romance, eu já li romance espírita, e eu vejo assim, como leiga, que eu acho rebuscado esse texto, né, a leitura. Então eu acho que para as pessoas que estão iniciando, de repente, a leitura do romance, claro que pode tornar mais atrativo, assim, né? Talvez por causa da tradução, acho bem rebuscado, assim. E quanto à pergunta sobre se existem espíritos, eu sou de uma família que tem pessoas que têm medo de espíritos, né? Tem medo de fantasmas. Assim. Então por isso que eu estou aqui, porque eu não tenho medo, acho que não tem por que ter medo e quero me aprofundar para poder um dia dizer que eu acredito. Tá? Mas para quem tem medo é porque acredita que existe. já está com meio caminho andado. E o bom já que vai poder ajudar os outros que estão com medo. Sim, tirar o meu pai tem um trauma, né, de criança, assim, por causa do preconceito. Como eu digo, existe muito preconceito em relação a essa questão do espírito, né, espiritualista. Então, eu nasci na igreja católica, fui batizada, essa é a história que a maioria, né, mas não, nunca participei, né, e o que eu acho que me trouxe aqui é justamente essa coisa da curiosidade, porque existe muita desinformação, né, muito preconceito. E quem trouxe nós para o espiritismo foi a Silene, que está ali. É que o romance, ele relata a visão de um espírito. E aqui ele relata a média de todos. Por isso que ele é mais rebuscado. Aqui está o código. Depois dos romances, depois de que tiver esse aqui, tu pode ler tudo que é obra, tudo que é livro, e tu vai ficar mais aberto. Claro que o romance é um atrativo. Daí tu busca nessas obras 5 obras básicas, que ali está o código, que tu vai ler aqui. E aqui está porque é revisado, essas obras, essas 5 obras básicas, são revisadas pelo Espírito de Verdade, que seria o que coordena o movimento da doutrina espírita. E os romances, cada um vai pegar uma parte. Ele vai pegar essa página aqui e vai escrever um romance sobre isso. Mas ele não vai ter essa visão assim, corrigida, como diz aqui, conferida pela equipe espiritual que coordena a doutrina. Aprofundada, né? É mais aprofundada. Não, só que diz que num primeiro momento, assim, a leitura, imagina, uma pessoa leiga pega, eu vou comprar, né, vou ler. Que bom que eu tô aqui. Se eu fosse ler, confesso, ia começar e não ia. Sozinha é difícil, por isso em grupo. Por isso o estudo em grupo é bom. Eu acho que o caso dela é o mesmo meu também, sabe? Porque é quando o Marino nos convidou para vir no grupo, eu pensei, mas eu não tenho nada de conhecimento do livro, né? E agora eu fico lendo o livro e observando cada um, o comentário de cada um, né? Se fosse eu pegando, entendeu ou não? Eu vou ficar lendo e só lendo e não vou entender praticamente eu sozinho nada do que está acontecendo. Eu também compartilho dessa. A gente, inclusive a Gênesis, por exemplo, eu comecei a ler e eu li até uma altura e eu parei. E aí eu tento retomar, né? E aí eu estou aguardando quando tiver um grupo de estudo, eu quero me engajar. Porque é necessário a gente tenha esse conhecimento, né, para a gente viver melhor,
se aprofundar, ser espíritos melhores, né? Que a gente está aqui para isso, né? No começo é assim, eu quando entrei estudar aqui, eu estava estudando a Gênesis. Daí eu pedia para não ler, porque aquelas palavras ali para mim eu nunca tinha visto aquelas palavras, daí não saía nem para ler. Eu pedia para não passar a leitura por mim, era meu irmão que fazia o estudo. Mas agora a gente já está mais familiar, todas as palavras, a linguagem, daí vai. É evolução, né? É por isso que a gente chama de evoluir positivamente. E a arte, ela colabora muito para isso. O romance, o cinema. Por mal, por bem, né? Eu não estou defendendo, não estou fazendo defesa. Mas eu concordo contigo. eu li muito a Síria. Sim. Né? E hoje sabe? Eu, o primeiro livro que eu li foi Violetas na Janela. Qual foi o caminho? Foi o caminho. Foi verdade. Quem viu no cinema O Exorcista, né? Se apavora, pega medo, aquela questão, né? A morte associada a caveiras, fantasmas, aquela coisa toda. Mas, se tu pegares, por exemplo, a arte, hoje, lendo aqui, tu compreende melhor aquele filme O Sexto Sentido, onde Bruce Willis passa o filme todo conversando com o gurizinho, se comunicando, e no final ele percebe que ele está desencarnado quando a noiva, a amada dele, está dormindo, ele olha dormindo e ela derruba a aliança, que era dele. Ele não entendeu o que E aí tinha dito, né? já que ele vai compreender. Aquele outro, os outros, que a família está numa casa também, e tem os invasores que chegam ali, os espíritos, no final tu vai perceber que são eles, os desencarnados que estão na casa. E aí quando tu começa a ler aqui, começa a entender esse processo todo do apego, do materialismo. E a manifestação, né, dos espíritos, e que, mas diz assim, e nos assediam diuturnamente. Exato. Na nossa vida, né? Os nossos atos, nossos pensamentos, enfim. Então, e aqui a gente vai aprendendo a lidar com essa situação. Agora, se tu parar apenas no livro, ou no filme do Exorcista, e não for adiante na leitura, no conhecimento, no estudo, fechou ali. Os americanos ficaram muito só no fenômeno. Paranormal, né? De não avançar. A paranormalidade. Essa dificuldade de entender o que se lê é visualizar, porque o que é colocado no texto são símbolos que representam a verbalização de uma ideia, e tu tem que transformar tudo isso em ideia. Quando ele fala aqui, porém, o que são o alto e o baixo universo, uma vez que se conhece a felicidade da Terra? Eu vejo que as pessoas olham para cima, como se Deus estivesse em cima. Mas onde é que é em cima do universo? Não existe em cima. O universo é infinito. E o que é, se eu estou olhando para cá, para cima, e a pessoa do outro lado olha para cima, então Deus está para cá, está para lá, ele está... E aí a pessoa começa a criar aquelas ideias de esferas circulares ao redor, claro que a esfera é circular, né? Mas sobrepostas, primeira esfera, segunda esfera. Mas pelo que eu tenho lido, de fato, em relação ao globo é assim. Os espíritos com um padrão vibratório mais pesado, eles não conseguem se elevar, no sentido de se afastar da área onde está a superfície da Terra. E alguns são tão pesados que até ficam abaixo da superfície. E o interessante é que, segundo a obra que eu estou lendo, essas esferas são sobrepostas sobre a Terra e vivem também com a energia do Sol. E a primeira é mais escura, quase não chega ao Sol, apesar dele passar para nós num outro padrão vibracional. Assim, mas como é que pode ele barrar a luz do Sol e para nós o Sol chega a pleno? É que, se nós formos olhar o espectro da luz, ele é bem amplo. Ele começa lá no infravermelho e passa do ultravioleta. Isso que a ciência conhece, né? E o nosso campo visual fica no intermédio, bem pequeno. Tem animais que enxergam num e outros enxergam no outro campo visual. E a ciência já desenvolveu a tecnologia para ver nos dois campos. Mas ainda não chegou nesse ponto, nesse campo da vibração da luz, da frequência da luz, melhor dizendo, em que ela serve para o mundo espiritual e chega ou não, dependendo do padrão vibratório. E quando a pessoa não entende isso aqui, fica meio difícil de entender, até para quem estuda um pouco. Eu fiquei analisando assim, mas como assim o Sol na esfera superior é pleno, depois na outra é menos pleno, na esfera inferior ele nem chega, e como é que chega para nós?
Agora que me ocorreu que são esses espectros da luz, né? Ele é muito variado. Então é preciso a gente visualizar. Outra coisa, verdade é que os lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Mas que vem a ser as profundezas desde que a geologia os esquadrinhou, que ficam sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, e assim, e aí por diante, né? Na verdade, são vinculações aos planetas. E os espíritos ficam nessas faixas. E aquela ideia, que eu estou lendo assim, por exemplo, de tudo mágico, eu mentalizo, eu vou mentalizar uma mesa, vou mentalizar uma casa. Não é assim. É muito parecido com aqui. Tanto que no nosso lar nós usamos o chamado bônus hora, que é uma espécie de moeda pelo trabalho realizado. Aí, pelo mérito, a pessoa consegue ter uma moradia melhor. E quando eu li essa obra, até fiquei decepcionado, né? Porque lá você não tem a propriedade plena. Quando você sai de lá, tu abandona. Eu digo, mas nem lá. Você pode, por exemplo, uma família pode trabalhar e receber os familiares numa casa mais ampla e adquirir uma casa com bônus hora. Vão ter o direito de uso, mas não de propriedade. Vai ser um dia que a pessoa tem que reencarnar, até, dependendo da condição, que é muito rara, ela pode deixar para outro utilizar. Senão não é para uso. Mas ela não é feita assim por mágica, senão seria fácil. A pessoa chega lá, eu quero um castelo, eu sempre quis morar num castelo pronto ali. Não, tem que ser construído. Então a gente tem que tirar da mente essa ideia de que tudo é mentalizar, segundo as obras suplementares, né? Chico Xavier principalmente. E inclusive, como eu disse antes, dependendo do grau de desenvolvimento do espírito, ele precisa se alimentar. E aí tem equipes que trabalham na produção de alimentos. Não são carnes, claro. Os espíritos mais atrasados precisam de algum alimento que lembre o gosto, pelo menos. Eu me lembrei dos sanduíches vegetarianos, né? O pessoal que é vegano consegue fazer uma alimentação que imita a carne. Imagina, deve ter copiado de lá. Porque lá a pessoa aprende e traz para cá, né? Essa tecnologia toda. Inclusive construções, falam nessa obra ali que eles estão muito mais avançados e as pessoas que vivem lá, que vão reencarnar, estudam, se aprimoram seu conhecimento, quando reencarnam, começam a colocar aqui em prática. E aí começa a fazer as obras que a gente se espanta aqui na Terra. De onde é que veio essa ideia? Mas então essa ideia assim de local, a gente não consegue entender ainda. A gente tem uma vaga ideia. Eles falam em estradas, em veículos, que ligam um ponto ao outro. Só os espíritos bem elevados que conseguem usar a chamada volitação. Os demais, alguns conseguem por pouco tempo e alguns trabalhos têm que ser feitos em veículos. E todos em caravanas vão em veículos para socorrer os inferiores nas regiões de sofrimento, para ficarem protegidos. Aí eu me lembrei, nós fomos numa ocasião fazer um estudo sobre reciclagem, um trabalho do tribunal, e nós saímos em 3 veículos, ou 4, não recordo agora, vans, e entramos num lugar lá, eu fiquei olhando assim, tu não podia, qualquer coisa que acontecesse, não tinha como dar a volta. Era um beco, né? Eu digo, mas como é que pode, né? E a gente foi em veículos, foi seguro, certo? Alguém lá falou com a pessoa responsável da área, que tem um trabalho maravilhoso lá no meio de reciclagem, e que dá trabalho para bastante gente, inclusive dá educação para as crianças. E é um lugar bem perigoso em Porto Alegre. Eu até falei na palestra aqui. E a gente foi e me lembrei desses caravaneiros que nós fomos para aprender, né? Nós não fomos para auxiliar. Na verdade, lá foi o contrário. A gente foi aprender com eles, receber um auxílio de como proceder para melhor utilizar os resíduos e como preparar, inclusive, o lixo em casa, para que ele seja melhor aproveitado. Mas não existe milagre. Aí, por que a gente coloca o nome numa listinha, nos mediúnicos? Se tu escreveu ali, não precisa nem ler, mas tem pessoas que preferem ler, né? Porque os espíritos vão ler. Lá na frente do centro também tem. Mas eles precisam ler. Tem aquela obra Missionários da Luz, que tem um exemplo de uma mulher que orava porque queria ter notícias do marido, porque a polícia dizia que ele tinha cometido suicídio, ela entendia que ele tinha sido morto no assalto. E ela orou por muito tempo e começou, fixou naquela ideia e acabou desleixando com a família.
E daí, em razão das suas orações, alguns espíritos, inclusive André Luiz estava junto, mobilizaram recursos para localizar onde é que estava o espírito. E André Luiz disse, mas não bastava mentalizar uma coisa parecida, que ia lá, não, tem que fazer um trabalho de pesquisa. Foram no lugar onde a pessoa tinha morrido, encontraram um espírito que estava por ali, ele falou que viu tudo que aconteceu, deu uma ideia de onde é que estava, e daí localizaram. Então, quando a gente faz a oração, a gente é um intercessor. Eu estou saindo um pouco me corta se eu estou saindo do objetivo. E isso, por que nós temos que orar? Quando alguém está necessitado aqui na Terra e as autoridades responsáveis não sabem, se ninguém for lá informar, a pessoa não é socorrida. Não existe mágica aqui na Terra. No plano espiritual, claro que os meios são mais avançados, mas também não existe mágica. Os espíritos têm tarefas múltiplas. Nós somos 8 bilhões encarnados e um número muito maior de desencarnados. Imagina o trabalho que eles têm. E aí, quando alguém está necessitado, que a gente sabe que desencarnou numa situação que precisa de auxílio, a nossa oração é muito importante. Porque eles vão ter notícia dessa pessoa e se não tiver nenhum parente lá preocupado com ele, eles vão providenciar recursos. Não vão tirar a pessoa das consequências do seu ato de imediato, mas vão facilitar que ele saia. E isso é importante. E a gente vai aprender durante esse estudo como fazer uma oração também. Que a oração não é um ato mecânico. Eu vou dizer um Pai Nosso, uma Ave Maria, outros irmãos de outras religiões, né? Qualquer palavra, mesmo assim, espontânea, sem declarar, e ela vai surtir efeito. Para surtir efeito tem que ter sintonia e ser ouvida. A Maria João de Deus, no seu livro Cartas de uma Morta, relata que as orações são anotadas e daí são tomadas as providências, dependendo, claro, vamos dizer assim, do mérito de quem ora e de quem vai ser assistido. Então a gente tem que tirar da mente essa ideia de cima, de baixo. São vibrações diferentes, às vezes estão do nosso lado. Manuela que perguntou no chat aqui, depois pediu para colocar no grupo ali qual é o livro que tu está lendo, que tu comentou no início lá. Aquele livro não tá publicado ainda. Nós estamos analisando para FEDES. Na verdade eu peguei para analisar, né? Aí, com a minha desculpa, eu tenho problema de respiratório. Com a minha análise, eu vou fazer minhas ponderações, se eu recomendo ou não a utilização. E dependendo da minha análise, faz uma segunda análise. Dependendo não, já estamos por base aquela que eu fiz. Na análise a gente faz ali anotações das citações da pessoa, porque eles também vão olhar as citações e ver se ela não tem desvio doutrinário. Então ela ainda não está publicada, mas são a vida nas esferas espirituais, com comentários sobre as obras de Chico Xavier. Então ela não está publicada, mas acredito que vai ser. Eu achei interessante pelo comentário que tu fizeste. Não, até agora, pelo que eu estou lendo, ela é muito boa, né? Eu não vou adiantar aqui a minha análise, deixar para a Félix, que eles façam o apoio nessa análise aí. Sirlene tinha levantado a mão, aí pode abrir o microfone e falar. Não, em relação ao assunto que nós estávamos falando, um livro que eu recomendo é Nosso Lar, de André Luiz. Então, um conhecimento muito grande do mundo espiritual, alimentação, tudo, transporte, moradia. É um livro que eu recomendo, até para os novatos que estão aí. É um conhecimento muito grande do mundo espiritual. Quem não deu, é um ótimo livro. Essa obra baseia-se muito naquela obra que eu mencionei, né? Cartas de uma Morta. Só que se você for olhar Cartas de uma Morta, são cartinhas curtinhas. Ela tem trechos e não aprofunda. E ele aprofunda, embora ele não cite onde é que ele pega as informações, mas quem já leu as obras do André Luiz vai deduzir que é quase certo que as informações que ele pega são das obras do André Luiz. Eu vou chegar no final da obra, lá tem todas as referências. São 380 páginas, 70 e poucas páginas. Então está quase no fim, já com 310. Acho que esse final de semana eu analiso tudo. E daí eu mando para lá. E eu já antecipo que vou recomendar com as observações que eu faço, inclusive peço que eles mandem para o editor. Né? E a gente tem um certo... Bom, não vou entrar
questão. Quando eu falo extra estudo aqui com o pessoal. E nós estamos faltando 3 minutos para encerrar. Então, alguém tem mais algum comentário, alguma, em especial dentro da nossa última leitura? É só considerar que esse item 2 é bom a gente ler de novo, né? Não agora individualmente, porque ela síntese, né, Paulo, da racionalidade colocada pelo codificador no estudo, no desenvolvimento da obra. A gente percebe aqui, né, que as questões levantadas não é simplesmente dizer isso não existe, não é bem assim. Ele pega os pontos colocados e vai descascando. O Wilson mesmo colocou na questão aqui da geologia, que a ciência esquadrinhou as profundezas da Terra, o universo, todo esse desenho que se fez, e que hoje a gente tem, tu vai no YouTube, coloca lá e tu vê o universo desenhado da NASA, está mostrando que está aqui, há 166 anos já foi esquadrinhado. Mas a forma que ele coloca, essa forma racional, né, que serve de ensino para a gente em qualquer momento da vida. Não basta você dizer, eu sou contra, isso não existe, não é bem assim. Vamos sentar, vamos começar a descascar essa laranja para ver realmente como é que é. É o que ele fez aqui. Então, bem atual, né? Muito atual. Esse item 2 aí, como disse Porto Alegre, concordo. É de ser lido mais uma vez, estudado mais 2 ou 3, porque ele é muito profundo. Ele começa falando sobre as nossas crenças no céu e no inferno, depois a nossa posição até como planeta dentro do universo. Então, para que a gente tenha a compreensão depois das ideias como espírito, então nós, como espírito, qual é a nossa evolução, aonde estamos, da onde viemos, para onde vamos. Isso aqui, se nós prestar atenção, está tudo desse item 2. Então, não é com a leitura superficial que a gente vai compreender. Daí, como disse nosso irmão Wilson, é procurando a ideia. Então, é meditando. O meditar espírita é esse. É nós pegar um trecho e ler e vir diminuindo. Daqui a pouco nós estamos em uma frase, daqui a pouco nós estamos meditando sobre o significado de uma palavra que vai nos fazer nós compreender a fundo. Então, é muito importante. Então, nós temos como tema de casa o item 2, para rever, para compreender o que já estudamos. E o item 3, pelo menos uma boa leitura para quando nós chegarmos no domingo que vem, termos já 3 e 4 para domingo que vem, para a gente já ter uma ideia do que vamos conversar e poder até mais fácil de trocarmos ideias sobre esse assunto. 10 horas em ponto, como nós tínhamos combinado entre nós e a espiritualidade, que seria das 9 às 10, vamos encerrar o nosso estudo e vamos pedir ao nosso irmão Paulo a prece de encerramento e agradecimento por este momento. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos acompanha nos estudos, pedir que nós tenhamos assim força, coragem, ânimo e possamos levar esse estudo adiante, assim estudando a doutrina de Jesus, a doutrina dos Espíritos, que esta luz envolva também todos os nossos familiares, aqueles que estão online, aqueles que não puderam vir, não puderam comparecer hoje, mas todo o grupo seja assim beneficiado com esta luz, com essa vibração positiva, e que possamos ter um bom domingo, uma boa semana e assim muita paz no nosso coração. Obrigado então a Deus, a Jesus, e encerramos então essa atividade desse domingo de manhã, e que assim seja. Então, foi um privilégio ter estado com vocês. Tchau, gente. O grupo, para quem quiser. Tchau, pessoal. Até domingo que vem. Agradeço a todos. Tchau, tchau. Domingo. Tchau. Tchau. Vamos fechar aqui.